Jogos estão envelhecendo mal. Bora ver, né? O que é que o carinha tem a dizer? O nome do canal é Reboot. Será que ele vai falar dos jogos de hoje que estão envelhecendo mal? Porque os jogos que já envelheceram, os que a gente gosta, envelheceram muito bem, né? Tanto que eles foram readaptados para a geração atual, porque, porra, muito bom, né? Mas bora ver. Bora ver. No passado eu joguei Alone in the Dark Remake e ele é um ótimo exemplo de um jogo que parece que era de Play 3 com gráficos dessa geração de agora. O jogo é todo duro, mas não é de todo mal. Tem uma história boa, mas a sensação que eu fiquei é que tava jogando um jogo velho que tinha lançado naquele ano. E aí você me pergunta, como um jogo pode envelhecer tão estupidamente rápido? E eu te garanto que esse problema não é só com esse jogo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Olá senhoras e senhores, eu sou o Okashi e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Reboot. Claro que tem jogos que envelhecem como um bom vinho, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Pra você que é desenvolvedor e quer que o seu jogo tenha um alcance maior e mais pessoas assim, deve ser algo assim que vem na sua cabeça. Mas eu... Peraí, que jogo é esse aqui? Quando você pensa em o Red Dead? É porque por um segundo eu pensei que era um jogo que tinha no PS2. Valeu. Valeu. Pedi um cafezinho. O que eu tava falando? Eu lembrei de um jogo que tinha no PS2 que é muito parecido com Red Dead Redemption, que se chama Guns. Muito bom, velho. O personagem, se não me engano, ele é descendente dos Apache lá. É um jogo full faroeste também. Muito bom. Inclusive tem até aquela mecânica de tipo... tudo fica lento, ele marcar os alvos e atirar, tinha lá também. um jogo de 10 anos... Agora eu não lembro se era da Rockstar. Você lembra de Guns? Muito foda, né, mano? Agora eu não lembro se era da Rockstar também. anos atrás deve ser algo assim que vem na sua cabeça. Mas eu vou corrigir isso pra você. É foda. No final do ano passado tivemos o muito lembrado, muito falado, inabalável Unknown Nine Awakening. É o famoso caso do gastamos todo o dinheiro nos atores e foda-se o jogo. A protagonista ela é interpretada pela atriz eu já ia falar, pô, parece a Yennefer. Aí ele mostrou, é realmente a Yennefer. Que faz a Yennefer em The Witcher. E o gráfico provavelmente foi feito pelo sobrinho do diretor, que ele jurava que sabia muito mexer em computador. Do que adianta gastar maior grana com a atriz se a mulher parece até um acidente de trem com ônibus. A ideia do jogo é até interessante, onde ela pode entrar dentro dos corpos dos inimigos, mas o combate também é cheio de artrite e outras 37 doenças disjuntas. Esse jogo é um exemplo de um jogo que lançou graficamente... Não cheguei a ver esse jogo, mano, que loucura. Mecanicamente ultrapassado. Os caras quase fizeram um hat-trick. Enfim, vamos parar de falar de jogo que 8 pessoas prestaram atenção e voltar pra uma coisa mais interessante. Existem várias coisas que podem fazer um jogo envelhecer muito rápido. Quer um exemplo que eu senti envelhecer bem rápido por um motivo muito específico? Assassin's Creed Mirage. Sim, o mais atual Assassin's Creed. É muito estranho falar que é um jogo de 2023. Pera aí, sentiu que esse jogo já envelheceu? Envelheceu, mas você vai entender. Graficamente o jogo é lindo, a gameplay é bem legal com esse novo sistema de parry que eles botaram só pra esse jogo. Tem uma diferença dos RPGs anteriores, mas o sistema de missão, aqui fica complicado. Pra zerar o jogo nós temos que matar todos esses inimigos que estão nos quadradinhos maiores, um levando ao outro como se fosse uma teia de aranha até a gente chegar no centro do quadro, que é onde ficaria o chefe desses inimigos aí, o boss final. E o cara já spoilou. Toma. O jogo é bem dividido nisso. É como se cada um desses inimigos fosse um tópico que eles ficaram com preguiça de unir em uma coisa só. O conceito do jogo é basicamente ir investigando, seguindo gente, até no fim você matar desses inimigos maiores, onde o jogo vai te dar uma migalha de história até você chegar no último membro que é muito maligno. E o problema disso tudo é que isso faz com que o jogo fique muito repetitivo. E não é por falta de aviso, porque esse sistema já foi usado antes. Sabe em que jogo? Assassin's Creed 1. Então o negócio do jogo ser meio 2007 não é à toa. O Mirage ele tinha sim a ideia de voltar mais pra origem, mas porra, pegar um sistema de missão que já era repetitivo em 2007, jogar um pozinho mágico da gourmetizada e dizer que tá bom, não tem como, pô. Justamente o Assassin's Creed 1, que uma das críticas desse jogo é justamente o sistema de missão, uma das porque tem um monte. Isso é um exemplo de estrutura de campanha que envelheceu muito rápido, mas também é possível que um jogo envelheça só pela câmera. O que eu tenho a dizer sobre isso? Acho que eu concordo com ele sim. Concordo. Só que quando eu joguei, eu não senti que isso impactou muito não, tá?
Achei que o jogo foi bonzinho, foi bom. Deu pra se entreter. Nossa, amei as trilhas sonoras do jogo. Agora esse sisteminha de missão aí que ele tá falando, se eu não me engano, eu estranhei realmente um pouquinho, mas não me impactou não. Câmera. E eu acho isso ainda mais grave do que envelhecer por estrutura de missão. Resident Evil 4 é um bom exemplo de um jogo que só ficou datado pela câmera merda que ele tem. Eu tentei jogar ele no PS5 esses dias e não dá. No PC até vai, mas nos consoles eu prefiro jogar os de câmera fixa do que o próprio Resident Evil 4. E por falar em câmera fixa, eu posso estar falando uma merda envergonhada agora, mas elas raramente envelhecem também. No PlayStation 1 e no PlayStation 2 você acha 1 milhão de jogos que tem uma câmera tenebrosa. Mas isso é um problema que não acontece quando o jogo tem câmera fixa. Hack and Slash e Survival Horrors antigos ainda são muito jogáveis tendo esse tipo de câmera mais presa. Acho que como ela tá literalmente fixa, não tem muito como errar. Só se tu for um animal e botar a câmera de cabeça pra baixo. Enfim, voltando ao Resident Evil 4, é incrível como esse jogo ele consegue ser muito atual até hoje em dia, em tudo. Ambientação, o jogo tá longe de ser feio, tudo é muito bem feitinho, apesar de eu achar esse jogo bem mediano, tirando a câmera ele não envelheceu quase nada. Mas enfim, foda-se a minha opinião. É claro, pelo menos pra mim, que a câmera levou esse jogo pro asilo. Eu ia falar que esse jogo foi pro buraco, mas eu acho que o asilo tem mais a ver com o tema do vídeo. Claro que a câmera afeta diretamente a gameplay do jogo, mas também tem jogos bem recentes que conseguiram fazer uma gameplay digna de Zibo. Parabéns! O próprio Alone in the Dark é um jogo lindo, mas a gameplay parece um jogo de PS3 e as animações conseguem ser pior do que isso. Também. Olha só, eu vou me ajoelhar aqui e pedir desculpa pra mim mesmo pelo que eu vou falar agora. Me desculpa, mas eu acredito que Dark Souls 1 pode entrar nessa lista também. Eu sei que esse jogo não é tão atual, mas esse jogo envelheceu todo duro, filho. Esse é meu Souls favorito de longe, mas eu tenho que admitir com muita dor que a gameplay disso aqui não ficou uma das melhores coisas da história. É menos pesado alguém derrubar um muro em mim que eu dar 3 passos nesse jogo. O moveset desse jogo ele é tão dinâmico que parece a minha avó fumante tentando abaixar pra pegar alguma coisa. É isso, cara. Mas o resto do jogo, aí sim, isso nunca vai envelhecer, pica. E por falar em Souls, eu guardei um lugar especial pro Demon Souls Remake. Eu sei, pode ser óbvio que um remake de um jogo de 2009 já tenha nascido velho, afinal é um remake 1 para 1, mas vamos lá que eu vou te explicar. Eu adorei o Demon Souls, mas não me adianta você pegar um jogo de 2009, enfeitar ele de piscas e luzes bacanas, mas não mudar nada, nem pelo menos o moveset dos bosses. O jogo é lindo, todo mundo sabe disso, mas não adianta nada eu achar mais movimentação se eu sair de casa pra brigar com um idoso de 95 anos que se ele levantar o braço, Deus puxa. Então é um jogo de 2007, enfeitado de 2020, entende? Dava pra fazer muito melhor e nem precisava de muito, era só deixar os bosses mais atuais. Se for pra ser igual ao original, é melhor que eu jogue o original. Pelo menos essa é a minha opinião genérica de um canal de opinião genérico. E nada melhor do que a gente mergulhar no jogo que quase destruiu a indústria de videogame, o Avowed. O jogo tem todas as polêmicas que você sabe. Esse jogo deu uma putaria do caralho, mas bora lá. E uma opção que gerou um efeito borboleta inteiro que tá acontecendo ainda e provavelmente vai causar na Terceira Guerra Mundial. Eu, quando comecei a jogar o Avowed, estava gostando bastante da exploração do jogo, até que eu comecei a perceber que ela tava ficando meio enjoativa. Então eu cheguei à conclusão que esse jogo tem um mundo aberto de 2010 pra baixo. Você entra numa caverna e o máximo que você vai encontrar é um baú com alguns itens que na maioria das vezes são bem foda-se. As sides que você encontra por aí... Então, né, eu joguei pouco pra ter chegado a se enjoar, porque tinha muito jogo na frente. Eu percebi que a Valve ia demorar muito, porque você tem RPGzão, né, mano? O cara tá forte lá, você tem que parar, explorar, upar, procurar item. E falei, pô, não dá, mano, tem muito jogo pra jogar. Aí eu engavetei ele por enquanto aqui, mas o pouco que eu joguei eu achei divertido, bem divertido. E tem uma outra que é boa, mas a maioria vai ali e mata umas gaivotas pra mim e valeu, as famosas Fat Quests. O problema aqui é o que compõe o mundo aberto e não a sua estrutura. A estrutura desse mundo aberto é a mesma usada em 1 milhão de RPGs, principalmente os da Bethesda, o que deixa ainda mais na cara o quão escacetado esse jogo é, porque você vai comparar um com o outro. Claro que esse jogo não é de todo ruim, como o pessoal parece falar. O jogo tem sim coisas interessantes, o jogo é muito bonito, a ambientação do jogo é muito legal, mas foda-se, esse vídeo é pra falar mal de jogo. Agora fica o questionamento, é possível que um roteiro envelheça? Não. Nossa, mano, eu amo esse jogo, velho. Se fuder, me arrepiei todo, velho. Na moral, velho. Esse jogo é sacanagem, velho. Cadê o Tony? O Tony não apareceu na live. O Tony também ama esse jogo, velho. Shadow of Colossus, velho. Sem condições, velho.
Inclusive, eu quero trazer em live aqui em algum momento pra gente jogar, porra, vai ser bom demais, tá? Eu amo esse jogo, velho, não tem como não. Em Shadow of the Colossus a gente tem uma coisa muito interessante. O storytelling daquele jogo é algo bem diferente. Afinal, o mundo aberto completamente vazio, ele complementa a forma de contar aquela história. Se a gente pensar por uma lógica, ninguém faria isso hoje em dia de novo, porque o mundo dos jogos hoje em dia é muito mudado e dificilmente as pessoas aceitar de bom grado um jogo que tem um mundo aberto completamente vazio. As pessoas ainda voltam nesse jogo de 2005 pra debater como esse mundo aberto é uma merda, porque ele é vazio. Imagina se um jogo lança hoje em dia assim. É exatamente isso que eu pensava antes de Death Stranding lançar. Também não joguei Death Stranding ainda e quero, tá? Quero. Inclusive vai sair um novo aí, né? O Death Stranding 2 em junho. Eu acho que a gente não vai conseguir jogar no lançamento. Eu não sei se a gente vai ter jogado o primeiro até lá, mas bora ver, né? O mundo aberto vazio de Death Stranding é parte fundamental para ajudar na história daquele jogo. É uma semelhança do storytelling de um jogo de 2019 e um de 2005. 14 anos de distância entre esses jogos. E se você muito bem vive, sabe que não falta gente para falar merda de Death Caralho, Stranding. senti o cheiro do cavalo, meu irmão. Mas também tem muita gente que não tem a mínima vontade de entender alguns jogos. Então, em qualquer jogo, por mais que a pauta seja uma merda, eu não acho que o roteiro seja algo que envelheça com o tempo. Em qualquer jogo, eu acho que esse é um dos poucos aspectos que não envelhece, que é meio... Porra, muito foda mesmo o que esse cara tá falando, velho. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Realmente, o roteiro não envelhece, velho. Gameplay pode envelhecer, né? Gráficos podem envelhecer, mas a história... O roteiro, né? Sempre vai ser foda, né? atemporal. Podemos pegar em consideração um remake muito bom que pega a história de um jogo original e conta ela de uma forma menos comprimida e com mais liberdade. Aquela liberdade que não tinha na época pelas limitações de hardware, como Resident Evil 2 Remake, e falam muito isso do Final Fantasy VII, mas esse jogo eu não joguei o original pra comparar. Em Resident Evil 2 Remake tem cenas e lugares novos que não tinham no jogo original que complementa bem a história, mas na minha opinião isso nunca vai anular a história original. Diferente de Resident Evil 3 Remake, que a história pode até ser boa, mas pra quem não jogou o original. Se a gente comparar tudo nesse jogo, ele consegue ficar ultrapassado, menos as partes técnicas, obviamente, porque tem 21 anos de diferença aí. Mas tirando isso, o Resident Evil 3 original parece uma versão descomprimida do Resident Evil 3 Remake. Uma outra coisa que eu nunca ouvi falarem que é ultrapassada é uma trilha sonora. Só se o filho da puta me fizer uma música latindo, não sei. Mas se Dying Light consegue fazer uma trilha sonora com gemido de zumbi, acho que tudo é possível. Mas saiba que um jogo envelhecer mal pode ser bem relativo, e por muitas vezes a culpa pode até ser sua. Mas uma coisa que a culpa vai ser sua também é não participar do sorteio da Very Hard Games. Cara. O Reboot está com uma parceria com a Very Hard Games para você conseguir. Um fato é que o mau costume ele pode sim matar uma experiência e parecer que um jogo é mais velho do que o realmente é. E o que eu quero dizer com mau costume é tipo um dilema. É melhor começar a série Dark Souls pelo 1 ou pelo 3? E isso pode se aplicar a qualquer franquia que tenha vários jogos. Uma coisa eu posso garantir pra você: se você começar pelo terceiro, você vai estranhar muito quando tentar jogar o primeiro jogo. Isso porque é muito mais fácil pra gente dar um passo pra frente do que dar um passo pra trás. E aí o jogo que já não envelheceu tão bem, como eu falei, ele piora porque você vai ficar comparando ele com um jogo mais recente. Você vai se acostumar com toda aquela gameplay rápida e fluida do Dark Souls 3, toda a movimentação bem feita dos bosses, e quando for pro primeiro jogo todo travadão de lança, complica um pouco. Uma coisa que você vai perceber também é que o corredor Souls 3 não tem o cheiro do level design do primeiro jogo, mas aí é só isso que vai salvar também. Minha recomendação de coração: sempre jogue os jogos na ordem de lançamento, não na ordem cronológica. Vê lá qual saiu primeiro e começa sempre pelo... Pô, então me fudi já no Red Dead, né? Que no Red Dead Redemption eu comecei pelo 2. E aí? Vou ter que jogar um agora, né? Com certeza a diferença vai ser enorme. que saiu primeiro. É a melhor forma de entender bem a história sem perder a imersão pra comparar um jogo com o outro. Hoje em dia, os jogos antigos aumentaram muito a sua data de validade. Por isso que eu vou deixar, vou jogar vários jogos. Até eu senti que, pô, acho que dá, velho. Dá pra jogar o primeiro agora.
Isso é até filosófico. É basicamente quando o passado começa a virar uma estética. Mas existe um fato: jogos baseados em pixel art raramente vão envelhecer graficamente, pelo menos. E isso tem acontecido mais do que nunca. Olha os últimos jogos lançados, vários deles têm referência aos anos 90 e 80. Tem um vídeo no Reboot falando sobre essa nova onda de usar gráficos antigos nos jogos atuais, que eu acho que você deveria ver. Tá aparecendo em algum canto aí. Mas uma coisa que eu não falei naquele vídeo é como colocar gráficos realistas em um jogo você tá automaticamente colocando uma data de validade naquilo. Eu acho que você já ouviu isso antes, mas eu vou te dizer, essa afirmação ela tá certa, mas nem tanto. E o tempo tá provando isso. Essa afirmação ela tá certa porque sim, daqui a um tempo esse jogo pode ser considerado graficamente defasado, até ele se tornar um jogo retrô. Jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2 que queriam ter gráficos realistas na época e não tão estilizados, estão virando uma espécie de aesthetic hoje em dia. Eu explico isso melhor no vídeo que eu falei, então por favor vá lá ver. Mas enfim, o que garante que os jogos de hoje em dia não vão virar uma aesthetic daqui a 30 anos? Claro que a gente só vai ver isso quando estivermos fazendo hora extra na Terra, né, mais pra lá do que pra cá, mas é um ponto legal de se pensar que tudo que temos hoje em dia, um dia vai virar uma espécie de vibe cult daqui uns anos. É só comparar qualquer jogo da época do Chrono Trigger. Esse jogo facilmente poderia ter lançado ontem e eu acreditaria. E duvido muito que um dia jogos como Sea of Stars vão ser considerados feios porque os gráficos envelheceram. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder comentar e dar um like, eu agradeço. Agora tá aparecendo os membros do Reboot. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e até a próxima. Porra, muito bom o vídeo dele, tá? Gostei do canal dele. Maneiro, maneiro. O cara mandou o papo.